Boa noite, queridos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor para mais uma celebração, mais uma noite de culto ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Nós vamos falar de um texto muito conhecido, um texto do qual eu já ouvi muitas pregações, creio que os irmãos também, mas é um texto que tocou muito ao meu coração quando estava nos meus dias de descanso, de férias, dentro de uma devocional, e o Senhor direcionou esse texto para o autor daquela devocional, e esse texto, desde aquele dia, ficou martelando no meu coração, ficou queimando no meu coração, na verdade. E esse ano nós vamos falar sobre o amor. Na semana passada nós falamos sobre o amor cristão, que é diferente do amor do mundo, bem diferente do amor do mundo. E hoje nós vamos falar da essência desse amor, do Deus Todo-Poderoso, porque quando nós falamos que somos chamados para amar, como está aí nosso tema para esse ano, que amor é esse? Qual é a base desse amor? Qual é o fundamento desse amor? Quem é esse amor? Em nome de quem nós falamos do amor? E hoje nós vamos falar, dentro desse texto de Isaías, capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 6. A grande visão do profeta Isaías. Aqui, muitos pastores, muitos pregadores concordam, e acho que é uma unanimidade, quando nós declaramos que aqui há o chamado oficial do profeta Isaías, há aqui uma divisa, há aqui um entendimento que aqui o profeta Isaías, ele é comissionado, ele é purificado para ser enviado ao povo de Israel. E o capítulo 6, ele começa dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seu rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. A minha versão diz que a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isto tocou nos seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém, irmãos? Ficamos por aqui. Deus abençoe esse texto maravilhoso, a sua santa e poderosa palavra do Senhor. Uma visão que abala a nossa alma. A visão do profeta Isaías é uma visão que abalou completamente a sua alma, a sua estrutura e a sua visão de como ele enxergava Deus. Para que a gente possa se situar, capítulo 6 de Isaías, ele começa com um versículo, com uma informação
extremamente importante. No ano em que o rei Uzias morreu. Quem foi o rei Uzias? Nós, como estudantes da palavra de Deus, precisamos fazer perguntas para o texto. Assim que nós estudamos, aprendemos a estudar. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um grande rei de Israel, um rei que começou muito bem, e você vai abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 26, o reinado do rei Uzias. E você vai entender o porquê eu estou retornando algumas páginas da Bíblia, para que a gente possa entender. Tem outra arte aí com tema. Eu coloquei dentro da CIB, tá não? 2 Crônicas 26. Eu marquei alguns versículos aqui. Eu vou ler esses versículos de forma bem rápida. E os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 26. Quem foi o rei Uzias? A partir do verso 1 vai dizer: Então, todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Versículo 3, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 52 anos em Jerusalém. Versículo 4, ele fez o que o Senhor aprovou, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, profeta Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus fez ele o quê? Prosperar. Versículo 7, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes. Versículo 8, quando os amomitas pagaram tributos a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito que poderoso. O rei Uzias, de apenas 16 anos de idade, assumiu o trono de Israel, fez tudo o que o Senhor aprovava. Foi um rei novo e governou Israel durante 52 anos. Versículo 11, Uzias possuía um exército bem preparado e organizado, em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário, o seu secretário. Versículo 15, final do versículo 15, aqui as coisas começam a mudar, irmãos. Muitas das vezes nós começamos bem, mas terminamos muito mal. Prestem atenção. Por que que Isaías fala aqui no ano que morreu o rei Uzias? Ele foi extraordinário, ajudado. Ele foi de forma extraordinária ajudado por todos. E a sua fama se espalhou por toda a terra, até o mais longe possível. O versículo 16, irmãos. Entretanto, porém, todavia, versículo 16, vai dizer o quê? Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado mais por Deus. E por causa da sua infidelidade, Uzias foi o que? Acometido de uma lepra. Se você continuar lendo o texto, e ele morreu leproso, separado. Porque ele foi reprovado no final da sua vida, porque ele foi orgulhoso. E uma vez que esse rei morreu, Isaías entra no templo, e ele começa essa história falando que na morte do rei Uzias, no ano da morte, porque Uzias governou por 52 anos, o seu reinado foi grande, próspero, estável, ele construiu uma estabilidade tremenda no povo de Israel. Houve crescimento econômico,
fortalecimento militar e principalmente alianças políticas com outros povos. Contudo, no final do seu reinado, foi marcado com orgulho e juízo. Uzias tentou exercer funções dos sacerdotes no templo e foi punido por Deus com lepra, como o texto diz, vivendo de forma isolada até a sua morte. A morte de Uzias simboliza o fim de uma era, irmãos. E a visão de Isaías, no qual nós lemos, dá início a uma nova era espiritual para Israel. Israel é condenado por Deus, no sentido de, a partir de agora, vocês serão dominados. Vocês são um povo muito ruim. No capítulo 1, então, irmãos, depois vocês podem ler em casa, com calma. No capítulo 1, Deus fala que Ele não vai aceitar mais as festas do povo de Israel. Não adianta mais vocês orarem a mim, porque eu não os ouvirei, porque vocês são um povo mau. Vocês estão buscando ídolos, e vocês serão condenados ao exílio. Esse é o pano de fundo histórico do capítulo 6 de Isaías. A morte de Uzias é um fim de uma era de segurança humana. Judá entra em um colapso, um período de instabilidade política, medo, incerteza, porque o rei morreu. E o rei era a referência de uma nação incrédula, porque a referência da minha vida e da sua vida é o próprio Deus. E aquele povo agora estava vivendo de uma forma religiosa, seguindo o seu rei. Enquanto o rei terreno morria, o rei eterno, Deus Todo-Poderoso, se revelava ao profeta. Aqui há uma mudança de chave. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa mensagem. No ano da morte do rei Uzias, a morte do rei Uzias foi um símbolo fúnebre de uma geração inteira. O trono de Judá ficou vazio e o coração do povo inseguro. E agora? O que será de nós sem o rei? Mas enquanto a terra chorava pela perda de um rei, o céu se abriu diante de um profeta, diante do homem de Deus, nessa visão extraordinária da glória de Deus. Enquanto os reis da terra caem, o rei do céu, o nosso Deus, permanece entronizado. Aleluia! Não há governantes, não há ninguém que esteja acima de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Não há. Não há ninguém acima, presidente, reis, governantes, ninguém. Oh, que bendita verdade é essa. Os governos podem cair, podem ruir, os líderes podem falhar, mas Deus jamais se ausenta do seu trono de glória. A majestade é toda dele, irmãos. Hoje nós vivemos num tempo de guerra, onde, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos agora quer governar todo o mundo. E o presidente da Rússia, olha que pasmem, criticando o presidente dos Estados Unidos, porque ele invadiu a Venezuela. E ele invadiu a Ucrânia. E os países fazem isso, os líderes mundiais fazem isso. Eles invadem outros países. Ah, mas tem uma lei internacional. Que lei internacional? Quem vai respeitar? A lei que governa hoje na humanidade, sabe qual é, irmãos? Tanque, poder, dinheiro, armas nucleares, o poder bélico. Esses são os líderes que falham, que erram, que se levantam, mas caem, porque o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, continua assentado no seu trono de glória, e ele nunca perde a sua majestade. Isaías viu aquilo que todo homem precisa ver, eu e você, não um mundo melhor, porque nós não vamos ver um mundo melhor, igreja do Senhor. Acorde, não há um mundo melhor para vivermos.
Mas uma certeza eu tenho, posso afirmar para você aqui agora: há um Deus glorioso governando a humanidade, governando os tempos. Porque a tendência é sempre piorar. A gente busca tentar melhorar, lógico. Mas o mundo jaz do maligno e está caminhando para o fim. A terra, a natureza tem gemido. A criação está caída, devastada. O homem, pasmem, acreditem, o homem só quer benefício próprio. Ele só quer construir, ele só quer conquistar, avançando na sua ganância. Está em cartaz agora o filme, o terceiro, se eu não me engano, o Avatar. E se você pegar o filme Avatar, o filme número 1, principalmente, é muito claro ali, eles saem para um lugar distante, encontram uma terra, e o que tem lá? Riqueza. E existe um povo nativo que precisa ser o quê? Destruído, exterminado, para que o homem continue avançando na sua ganância, no seu poder. Mas nós sabemos que há um Deus justo no céu e na terra e debaixo da terra, que é poderoso para colocar o homem no seu devido lugar. Uma visão que abala a minha alma e a sua alma. E eu gostaria de compartilhar com vocês parte dessa visão do profeta Isaías. Em primeiro lugar, a visão do rei exaltado. Meus irmãos, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, sublime trono, elevado trono. Não há nenhum trono, nem o de ferro, lá da casa do dragão. Não há nenhum trono superior ao trono do nosso Deus. Eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Não era um rei comum, não usava coroas humanas. Seu trono não estava sobre um mármore, algo de ouro luxuoso, terreno, não. Mas o seu trono estava sobre toda a eternidade, sobre toda a extensão da existência, inclusive humana. Porque nós sabemos que esse universo, ele é magnífico, extraordinário, gigantesco. Nós somos pó, pequenos, diante da extraordinário amor de Deus, grandeza de Deus. Quando você para analisar a galáxia, os planetas. Hoje eu estava olhando para o céu lindo, maravilhoso. Que coisa maravilhosa! É a contemplação, e aqui Isaías está contemplando a glória de Deus, do Todo-Poderoso. O seu manto enchia todo o templo, pois a glória de Deus jamais cabe em espaços pequenos. Entenda isso, irmão, igreja, nós não podemos encaixotar Deus. A nossa religiosidade não pode colocar Deus em uma caixa, em um ambiente como este. Não, muito pelo contrário. A glória de Deus se estende por toda a terra. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Nós não servimos um Deus imaginário. Nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus real. E os serafins, irmãos, e essa expressão serafim só tem nesse texto de Isaías capítulo 6. E os serafins cantavam, clamavam, o que, irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Toda a terra está cheia da tua glória. Porque essa expressão era importante em Israel. Essa repetição, santo, 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 3 vezes para confirmar a santidade de Deus. Os serafins, irmãos, eles não estavam discutindo teologia, eles não estavam somente adorando, eles não estavam tentando explicar a Deus, quem Deus era, eles estavam prostrados,
diante da glória de Deus. Que texto, meus amados irmãos e irmãs. Esse texto precisa fazer eu e você tremer, de tremor, de temor do Senhor. A santidade de um Deus é um fogo diante do qual nenhuma vaidade humana consegue sobreviver. Quando Deus se manifesta, a sua glória se estende sobre a terra, nada pode resistir ao poder, à glória de Deus, irmãos. É por isso que nós vivemos no sobrenatural. Aquilo que é natural, nós vemos, nós ouvimos, mas aquilo que é sobrenatural, nós experimentamos e compartilhamos. E somente a igreja do Senhor, nós falamos isso hoje na nossa EBD, a família de Deus, somente a igreja pode experimentar da glória de Deus, do sobrenatural de Deus. Nós somos privilegiados, somos chamados o povo de Deus. Quando Deus se revela, o homem não bate palmas. Olha que coisa linda. Charles Spurgeon vai dizer isso. Quando Deus se revela ao homem, a gente bate palmas, a gente se curva, a gente se prostra diante da glória de Deus. E aquele profeta ali, vendo essa cena, tendo essa visão da glória de Deus, do rei exaltado, ele o que, irmãos? Ele se curva, ele se prostra, ele se humilha no chão. E em segundo lugar, essa visão que abala a minha alma, que abala a sua alma, essa visão coloca a gente no nosso devido lugar. Porque uma vez que eu vejo o rei, que eu vejo a glória de Deus manifestada na minha vida, na vida da igreja, eu começo a entender quem eu sou. Versículo 5. O pecador diante da santidade de Deus. Ai de mim! Estou perdido. E é isso que o povo e a igreja deve proclamar todos os dias. Ai de mim! Estou perdido, porque eu sou um pecador, porque eu sou um homem de quê? De lábios impuros. E eu vivo, e você vive, nós vivemos numa sociedade o quê, irmãos? De lábios impuros, de pecadores profanos. Observe o texto, irmãos, não feche. Isaías não disse ai do povo, nem diz ai dos reis, ou ai da nação, ele diz o quê? Ai de quem? Ai de mim, que sou pecador. Há um reconhecimento. Então, quando nós entramos diante da glória de Deus, diante do altar, na sua devocional, na sua oração, quando nós, na verdade, nós não entramos na presença de Deus, aqui, sabemos que estamos no Antigo Testamento, nós já estamos na presença de Deus o tempo inteiro, amém, irmãos? Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, o que nos resta, primeiramente, é o quê? Nos curvarmos e dizer o quê? Ai de mim. Ai de mim, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Hernandes Dias Lopes vai dizer, Augusto Nicodemos, vai dizer que nós merecíamos o quê? O inferno. É difícil falar isso, né? Nós merecíamos o inferno. Se o chão se abrisse agora e nós não fôssemos resgatados pela graça em Cristo Jesus, nós seríamos lançados aonde? No inferno. Por causa da nossa rebelião, por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus, mas a graça nos o quê? Nos une com Deus novamente por meio de Cristo. Não é por sua causa, não é por minha causa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, irmãos. Nós somos merecedores da ira. Nós estávamos o quê? Afastados. Não há um justo sequer. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, afastados. E somente Jesus vai fazer o quê? Religar o homem com Deus. Amém? Pecadores, confessos. Pecadores que dependem da graça, da misericórdia de Deus. Você acordou hoje, irmãos? Acordou, se você está aqui. E a gente precisa falar o quê? Graças à misericórdia de Deus. O ar que nós respiramos, o alimento que nós comemos, a roupa que vestimos, os nossos relacionamentos, o nosso emprego, tudo é bênção do Senhor, amém? Tudo é bênção do Senhor. É graça de Deus. Então, nós, diante de Deus, precisamos abaixar a nossa bola, irmão. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão ditando a Deus o que Deus tem que fazer, determinando Deus. Eu fico imaginando, Deus, a Santíssima Trindade conversando entre si. Olha lá, olha o homem, olha a humanidade, de novo querendo dar as ordens, querendo construir de novo a Torre de Babel, para chegar até a gente. Perderam totalmente a visão da santidade, de quem nós somos. Nós somos a Santíssima Trindade. Nós criamos todas as coisas. Nós sustentamos todas as coisas, inclusive eles. Nós somos soberbos, irmãos. Eu sou, muitas das vezes. Nós somos avarentos. Nós somos gananciosos. Quando a gente começa a falar nós, você fala assim, eu sou. É difícil admitir, irmãos. É difícil reconhecer. Nós somos muitas das vezes maledicentes, malvados, maldosos. Somos. É difícil. Nós somos miseráveis. O apóstolo Paulo, como a irmã falou ali, ele vai dizer que eu sou dos maiores pecadores, dos quais eu sou o maior. Apóstolo Paulo. Nós precisamos entender quem nós somos. E só vamos entender quem nós somos quando nós entendemos quem Deus é. Deus é o quê? Santo, poderoso, majestoso, criador. Chegamos num tempo onde a criatura quer governar o Criador, dizer o que o Criador deve fazer, na hora que tem que fazer e como deve fazer. Olha a prepotência da humanidade. Mas graças a Deus, não é isso que o apóstolo Paulo fala? Mas graças a Deus, pela maravilhosa graça, nós fomos alcançados por Jesus Cristo. Somos ruins ainda? Somos. Mas agora nós somos pecadores regenerados, salvos, santificados, que buscamos a santificação diária, que queremos melhorar, que queremos ser melhores do que fomos ontem. Pelo amor de Deus, igreja, nós precisamos ser melhores do que fomos ontem. Avançar. Como o pastor Leandro disse, hoje pela manhã, nós precisamos evoluir como pessoas, como igreja, como seres humanos. Porque agora nós somos nova criação. Precisamos ser diferentes. Precisamos continuar falando, ai de mim, Senhor, sim, sou pecador, mas graças a Deus, que a tua graça me alcançou. E agora eu tenho motivos, eu tenho agora uma direção, uma palavra para me direcionar para fazer o bem, para amar, no amor cristão. Então, nós precisamos entender quem nós somos. Ai de mim, a luz da glória divina se revelou, a sujeira da alma humana daquele homem, chamado profeta Isaías. Não estamos falando de qualquer profeta, irmãos. É o profeta Isaías, um dos profetas maiores da Bíblia, um que profetizou por mais tempo, que teve acesso a reis. Quem vê a Deus nunca mais se acha bom o suficiente. Bate no peito. Eu sou bom. Você é bom. Toda a bondade que há em mim e você é Deus realizando. Nós não somos.
Tira Jesus da sua vida. Se a gente não volta a ser... Estou pensando aqui numa palavra para não ofender os irmãos. Tira Jesus da nossa vida para vocês entenderem como nós somos ruins. A nossa justiça, né? Nós somos muito ruins. O profeta descobre que os seus lábios, instrumentos da sua vocação, porque ele é um vocacionado, o profeta, estavam manchados. Ó, irmãos, não há dor maior do que ver o próprio pecado à luz da santidade divina. A luz da santidade de Deus, ela vai pairando e vai passando sobre a nossa vida. E nós precisamos ser humildes para reconhecermos que somos pecadores, que precisamos de Deus, que precisamos uns dos outros, que precisamos da igreja. O coração do homem, ele é enganoso, vai afirmar o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. O homem nunca conhece corretamente a si mesmo, até ter visto algo da majestade, da glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos avançar. Em terceiro lugar, essa visão que abala a nossa alma. Em primeiro lugar, ele viu a majestade, a glória de Deus. Eu vi o Senhor no seu sublime, alto trono. Em segundo lugar, ele, por ter visto a glória, a santidade de Deus, ele reconhece que ele é, ai de mim, Senhor. Desculpe a expressão, estou lascado. Deu ruim para mim. Estou diante de Deus. E agora? Eu vou ser o quê? Fulminado. Por isso que ele vai falar aqui, ó, ai de mim, estou o quê? Perdido, irmão. Mas em terceiro lugar, a visão que abala a minha alma, que abala a nossa alma, é a graça que vem do altar, irmão. Amém? A graça do Senhor vem do altar. Mas bendito seja o nome do Senhor. A visão do profeta Isaías não termina no ai de mim, estou perdido. Muito pelo contrário. Um serafim voa até ele sai do altar e voa até o profeta. O fogo que poderia consumir aquele homem é o fogo que agora vai, o que, irmãos? Purificar a vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Versículo 6, versículo 7, logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida. Aleluia. E o seu pecado será perdoado. Louvado. Já ouviu um glória a Deus aí, irmãos? Vocês estão aí, irmão? Ouviu um glória a Deus aí, irmãos? O mistério da graça de Deus. A mesma santidade que condena o pecado é a santidade que provê a expiação dos nossos pecados. Aquele homem agora é purificado, ele é trazido para perto de Deus. A tua iniquidade, o teu pecado foi retirado. Meu Deus do céu, irmãos. O pecado dele não foi coberto, não foi ignorado, o pecado dele foi retirado. Tamanha era a glória de Deus na sua presença. O Deus que revela a ferida é o mesmo Deus que aplica o bálsamo, irmãos. Amém? É o mesmo Deus que cuida da sua vida e que cuida da minha vida. O altar vai apontar para Cristo. A brasa viva aponta para o sangue. E a purificação aponta para a cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 1,7 vai dizer: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Os nossos pecados foram purificados.
estão perdoados. Se você pecou hoje, o seu pecado está perdoado. Você que é salvo, você que está em Cristo Jesus de verdade, genuinamente, que se arrependeu, que confessou os seus pecados. Nós precisamos do quê? Confessar os nossos pecados. Ai de mim, perdido estou. Ó, quão doce é ouvir do céu aquilo que a nossa consciência jamais poderia declarar sozinha diante de nós. Eu não posso declarar que eu sou justo pela minha força, pela minha consciência, mas eu posso ouvir isso vindo do céu através da palavra de Deus, da Escritura. Amém, irmãos? Em último lugar, a visão que nos abala, a voz do Rei, do Santo dos Santos, que nos chama. Versículo 8, Deus vai dizer, o profeta vai dizer, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, a quem enviarei? A quem, e quem irá por nós? E o profeta vai dizer, eis-me aqui, envia-me. Depois do perdão dos nossos pecados, o céu vai falar novamente, a quem enviarei? Note, irmãos, que Deus não pergunta por que precisa de ajuda, mas porque Ele deseja corações voluntários. Deus não precisa de mim, de você, irmãos, mas mesmo assim Ele quer nos usar. Ele é Deus, gente. Você tem noção que Deus ganhou uma guerra usando 300 homens com mais de 10 mil homens contra? Usando um homem para liderar 300 homens. Que Deus faz o profeta falar para o seu moço, quando ele está desesperado diante de uma guerra, e quando ele vê aquele exército na frente dele, ele e o profeta, ele fala, rapaz, deu ruim agora, e agora o que vai ser da gente? E o profeta fala para ele, Deus, fala para Deus, abre aí os olhos espirituais desse moço aqui, desse aprendiz. E quando Deus abre o olho daquele moço, daquele jovem, ele vê o quê? Um exército celestial. E Deus precisa de mim e de você, irmãos. Deus é Deus. Deus criou tudo com o seu falar. E eu e você, nós não estávamos lá. E que Deus criativo que nós temos, né, irmãos? É só você olhar para a criação de Deus. Olha para o seu irmão que está do lado aí, olha, a criação de Deus. Nós somos diferentes. Cada um na sua individualidade. O rosto de cada um é diferente, a voz de cada um é diferente. A personalidade. Deus é criativo, irmão. Deus é um criador. Deus é santo, poderoso. Deus governa. Ele, para governar, Ele não precisa pedir a nossa opinião. Ele não precisa chegar para você, pastor Leandro, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Ele é Deus. Meu Deus, é redundante. Nós precisamos entender quem Deus é. Como nós vamos amar se nós não conhecemos Deus? A essência do amor. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Nós vamos fazer diferença nessa comunidade, trazer os jovens, os adolescentes, nossos irmãos, nossos parentes, quando nós entendemos quem Deus é. Você vai dizer assim para a pessoa, vamos lá na minha igreja, porque lá nós vamos adorar a Deus. Aí você fala Deus assim numa intensidade, a pessoa fala assim, gente, esse conhece a Deus mesmo, hein? Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode operar maravilhas no nosso meio. É esse Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós convidamos as pessoas falam assim, esse convite aí já está tão desanimado que, assim, vamos lá na igreja para a gente adorar a Deus. Vamos lá na igreja para a gente cantar, para a gente fazer isso. Nós vamos para a igreja para adorar a Deus. E pela misericórdia dEle, pela graça dEle, Ele nos dá as bênçãos que nós precisamos. Então, esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos chama, Ele nos convoca, não porque Ele precisa, mas porque Ele quer nos usar. Deus não precisava nos amar, mas Ele quis nos amar. Amém, irmãos? Ele quis nos amar.
Ele não precisava enviar o seu filho, mas ele quis enviar o seu filho. Pastor, me explica isso. Não sei. É o amor de Deus, é inexplicável. É um louco amor, como diz Francis Chan, um grande autor de um livro chamado Um Louco Amor. É inexplicável, é o amor de Deus. É o amor ágape. É o amor que nos surpreende. Um amor extraordinário. Então Isaías não negocia. Isaías não pede, Senhor, me espera um pouquinho que eu vou ali dar um tempo para pensar. Isaías não exige garantias. Isaías diz o quê? Eis-me aqui. E é isso que nós precisamos dizer diante do Senhor. Uma vez que somos salvos, pecadores arrependidos, Senhor, eis-me aqui. Ajuda-me, envia-me aonde o Senhor quiser. Envia-me, Senhor. A graça que salva é a mesma graça que envia. Amém, irmãos? Vou repetir. A graça que nos salvou é a mesma graça que vai nos enviar para que possamos demonstrar essa graça para outros perdidos. Nós éramos como mendigos, famintos, sedentos. Nós fomos alcançados com o pão da vida, com a água da vida. E agora nós fomos acolhidos na família de Deus. E agora Deus vai dizer, vai lá compartilhar. Onde você achou pão, onde você achou a água da vida. E traga mais sedentos, traga mais famintos para a minha família. E o resto é comigo. Quem foi tocado pelo fogo do altar não consegue mais permanecer sentado, fazendo nada. Amém, irmãos? Nós fomos tocados pelo fogo do altar, e não é esse altar aqui não, irmãos. É o altar do nosso coração. Nós fomos alcançados. E por que nós estamos parados? Esperando o outro fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Aonde você está, eu não posso ir. Aonde você trabalha, é responsabilidade sua. Então diz para o Senhor hoje, eis-me aqui, que a visão do profeta Isaías, que o abalou, que mexeu com as suas estruturas, que essa visão também possa abalar o seu coração. Meu Deus, o Senhor é santo, poderoso. Ai de mim que sou pecador, mas graças a Deus já sou perdoado. E agora eu vou porque o Senhor está me enviando, me comissionando. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O salvo torna-se o quê? Servo. O perdoado torna-se o quê? Mensageiro da palavra. Amém, irmãos? O salvo agora, ele é servo do Senhor. E eu gosto de ouvir alguns testemunhos, né, de algumas pessoas que largam tudo para viver para a glória de Deus. E pessoas que se alegram quando falam assim. E é muito bonito isso. Mas talvez você não precise largar tudo para fazer a vontade de Deus, para ir para outro país, para pregar o evangelho. Não. O que você precisa é se responsabilizar com aquilo que Deus está te dando aqui, na sua igreja local, aqui na Segunda Igreja Batista Boraí, no bairro de Ampliação, na famosa Rua 100. É aqui que nós precisamos fazer a diferença. É aqui. Então torne-se servo, porque você é salvo. Primeiro nós somos salvos. Depois nós entendemos que salvo não é para ser servido, mas é para servir. Nós somos perdoados. Torne-se um mensageiro, um enviado desse perdão para os outros. Para fechar, irmão, Isaías entrou no templo como um homem religioso. E ele saiu do templo como um servo rendido aos pés do Senhor. Glória a Deus. Ele teve uma visão que abalou a sua alma. Ele viu um Deus santo. Ele viu um homem pecador. Ele viu uma graça poderosa. E ele viu e teve um chamado inegociável. Nós não podemos negociar o nosso chamado.
Se Deus está te chamando, Ele te chamou, você não pode negociar com Deus. Talvez nós não avançamos na nossa vida espiritual porque nós estamos negociando com Deus. Nós estamos procrastinando, deixando para depois, pensando que Deus vai levantar outra pessoa, e Ele pode, mas aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele quer que você faça. Meus irmãos, foi um desafio, está sendo um desafio extremamente difícil assumir uma igreja como pastor presidente. Mas eu não tive nem tempo e nem pensei em negociar com Deus. Falei, Senhor, eu vou. Eis-me aqui. Vou errar. Vou cometer falhas. Mas Deus sonda o meu coração. E Ele sabe que o que eu estou tentando entregar é do mais profundo e sincero coração. Porque se a gente olhar pela ótica humana, a gente vai sempre se achar incapaz de realizar a obra de Deus. Mas é aí que Deus entra. Quando nós reconhecemos que nós somos incapazes. E aí que Deus age, porque Ele usa aqueles que estão disponíveis, não os mais sábios, os mais poderosos, irmão. Deus usou homens poderosos na Bíblia, sim, mas Ele, se você ter uma noção, Ele usou homens pequenos, homens improváveis, para levar a sua mensagem. Então, ó igreja do Senhor, antes de clamarmos por estratégias, métodos, precisamos clamar a Deus por uma visão celestial. Peça ao Senhor, Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver o sobrenatural, para que eu possa experimentar o sobrenatural de Deus. Isso independente de idade, irmãos. Seja da criança, do jovem, do adolescente, dos idosos. Todos nós somos chamados para uma grande missão. Antes de falarmos aos homens sobre Deus, precisamos ver Deus como Ele é. E Isaías aqui viu Deus como Ele é. Na sua majestade, na sua plenitude, na sua glória. Então, quando nós cantamos aqui, pedi Jaque para subir, para cantar esse refrão. Quando nós cantamos santo, 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 nós precisamos entender o que é isso. Quando nós cantamos santo para sempre, majestoso, nós precisamos entender que isso faz parte da natureza de Deus, de quem Deus é. Quem Deus é para você. Para alguns, Deus é Pai. Para outros, Deus é um Deus distante. Mas Deus está aqui essa noite, irmãos, para te dizer claramente: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Criador, o sustentador de todas as coisas. E mesmo assim, eu habito dentro de templos humanos. Glória a Deus. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu ter um relacionamento com o seu povo. Ele cuidou do povo de Israel. Ele cuida agora do Israel celestial, que é a igreja de Deus na terra. A igreja que está militando, que está sofrendo, que está sendo perseguida, morta. Mas essa igreja logo será a igreja gloriosa, amém, no céu, na eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. Como diz a canção das crianças, meu Deus é um Deus grandão. Mas esse Deus grandão, Ele se fez homem. Ele desceu na terra. Ele pisou em chão batido. Usou roupas comuns. Ele andou com pecadores. Ele amou pessoas. Ele morreu na cruz do Calvário. Esse Deus grandão
é um Deus que nos ama. E eu, quando chegar na eternidade, assim como você que é salvo, nós, de fato, veremos a glória do Senhor. Veremos Deus na sua majestade. Veremos esse sublime trono de glória. Veremos esse altar exaltado. Veremos a majestade de Deus. Nós poderemos chegar diante dele plenamente, com nossos corpos glorificados diante do Senhor, igreja do Senhor. Não abandone isso. Não negocie a sua fé, ó igreja. Continue firme, perseverando na sua jornada espiritual, porque vale a pena servir esse Deus Todo-Poderoso. Uma visão do Rei muda tudo, muda a nossa história. Uma visão de Deus correta nos coloca no nosso lugar devido. Aquele que foi queimado pelo fogo da graça jamais viverá uma fé morna, uma fé fria, irmãos. Que esse fogo do Espírito Santo possa queimar no seu coração neste momento, para que a tua fé seja avivada, para que em nome de Jesus essa frieza espiritual seja lançada fora, e nós possamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. Louvado seja o nome do Senhor.